Então, assim, não foi possível entrar no gabinete. Mas esses caras invadiram e tomaram aquele andar porque esses militares do BGP, que são subordinados ao Comando Militar do Planalto, do antigo, né, do antigo comandante-general Dutra, eles também, de alguma forma, ficaram olhando a banda passar e não fizeram nada. Ou seja, a coisa possivelmente vai muito além do Gabinete de Segurança Institucional que foi comandado pelo general Heleno e que deixou essa herança aí para o general Gonçalves Dias. O blog do Noblar, o Noblar, ao assistir as fitas, constatou que o gabinete do Lula, importante dizer, quando está falando do gabinete do Lula, é todo o espaço ali do terceiro andar do gabinete do Lula, não é o gabinete em si. Eles não conseguiram entrar no gabinete onde o Lula despacha todos os dias, tem vidro blindado, eles não conseguiram entrar, mas fizeram a festa, né, ali no terceiro andar. O general Dias, na sexta-feira, deu um depoimento à Polícia Federal admitindo que houve um apagão da inteligência durante o autogolpista. Ontem, no Fantástico, saiu mais uma imagem de alto impacto. Vocês estão vendo ali à direita. É um grupo lá de uns 10 militares do GSI. Enquanto o palácio era invadido, os militares ali se reunindo como se estivesse comentando o jogo do Flamengo ou o jogo do Corinthians, batendo papo de maneira... Paulo, deixa eu só fazer uma pequena observação, que a fonte, ontem à noite, o servidor da Polícia Federal do Planalto ainda comentava, é necessário fazer uma interpretação um pouco mais correta dessas novas imagens, porque esses homens que aparecem nessa imagem aí que você mostrou agora, se puder inclusive voltar a imagem... Vamos embora. Esses homens que estão aí, eles não são do GSI, eles são militares do Exército, claro, o GSI também tem militares do Exército, mas eles são da tropa de choque do BGP, do Batalhão da Guarda Presidencial. O BGP não está sob comando, não está no guarda-chuva do GSI. O BGP é comandado pelo Comando Militar do Planalto, ou seja, é um... Do general Dutra, né? Exatamente. É um departamento que não estava anteriormente, por exemplo, na época do general Heleno, no GSI. Esse setor do Exército ele não estava sob comando do GSI, ele está sob comando de uma estrutura diretamente do Exército, portanto do Ministério da Defesa, não do GSI, que é uma pasta, né, tem um status de ministério, e a fonte alerta para o fato de que essa complacência, né, esse auxílio e essa vista grossa, porque você vê que todo mundo ali ficou fazendo a egípcia na invasão, isso vai além da conivência do GSI. Pressupõe-se que essa conivência estava diretamente ligada, né, vinha do Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa, porque outros setores que não são subordinados ao GSI, que não eram e permanecem não sendo, também participaram dessa conivência que permitiu aí que os vândalos fizessem o que fizeram, né? Chegaram a ficar ali 1 hora praticamente no andar do gabinete do presidente Lula, que só não foi invadido porque a sala dele em si, o gabinete, é completamente blindado, é concreto, aço, as portas são portas blindadas, a prova de tiro de fuzil, de tudo. Então, assim, não foi possível entrar no gabinete. Mas esses caras invadiram e tomaram aquele andar porque esses militares do BGP, que são subordinados ao Comando Militar do Planalto, do antigo, né, do antigo comandante-general Dutra, eles também, de alguma forma, ficaram olhando a banda passar e não fizeram nada. Ou seja, a coisa possivelmente vai muito além do Gabinete de Segurança Institucional que foi comandado pelo general Heleno e que deixou essa herança aí para o general Gonçalves Dias. O Capelli, no fim de semana, por sinal, o Capelli estará hoje no Fórum 11h30. Tá confirmada a presença dele hoje no Fórum 11h30 para passar em pratos limpos tudo isso. Tem muita coisa importante para conversar e ser revelada. O que ele disse no fim de semana é que o general Heleno e o general Braga Neto estão profundamente envolvidos em tudo que aconteceu ali. Então, vamos ver nessa conversa hoje do 11h30 o que o Capelli traz de informações. O que pode acrescentar, a sequência de reportagens do Henrique desde dezembro vem exatamente apontando isso, né? Essa promiscuidade ou este protagonismo do Heleno, do Braga Neto, do GSI, da ABIN, dos militares que na prática ocupam o Planalto com todo esse processo golpista e antes do 8 de janeiro. Tá? Então está aqui uma revelação de ontem, importante também para dar esse espírito, de que foi ontem, por volta de 7h30 da noite, 8 horas, o Estadão deu
que os militares que aparecem nas imagens lá, os militares do GSI, que aparecem nas imagens dando aguinha, tratando os invasores terroristas a pão de ló, eles acompanharam Bolsonaro em vários compromissos eleitorais e motociatas. Ontem, olha, acho interessante para a gente ter uma ideia, porque do tamanho da crise, do tensionamento. O Paulo Pimenta soltou esse tweet, gente, às 3h44 da manhã. Quando não tem crise, ninguém solta tweet esse horário. Né? Esse horário está dormindo, é porque realmente o cenário está muito tenso em Brasília. Então ele diz assim, o Pimenta, a partir dessa reportagem do Estadão, acabou a farsa, imagens divulgadas mostram que 7 dos novos militares do GSI que estavam no Planalto durante a invasão de 8 de janeiro eram seguranças de Bolsonaro e participaram, inclusive, de suas motociatas. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, vai mostrar toda a verdade sobre o golpe. Cenário de grande tensão. Eu conversei na quinta-feira com uma parlamentar lá, falei, clima tá tenso. Aí ela falou, não tá tenso, tá tensíssimo o tema em Brasília, né, Plínio e Henrique? Henrique, só para colocar um contexto, esse fim de semana eu vi uma entrevista do Capelli, só para a gente ter ideia do que representa, né? São 7, né, no total foram 9 militares do GSI, e sendo que 7 faziam a segurança do Bolsonaro. E no GSI tem 900 militares, segundo o Capelli, 900 militares e 100 civis. Então, quer dizer, a gente está vendo aí que existe muita coincidência nessa história, né? Como é que dos 900 militares do GSI, aqueles que estavam no Planalto justamente no dia 8 de janeiro, 7 eram seguranças pessoais que, inclusive, aquele que aparece dando água, viajou com o Bolsonaro para Juiz de Fora no lançamento da campanha eleitoral, a reeleição. Então, é um contexto que o Henrique traz bastante para a gente aí do que acontece dentro, né, e que às vezes a gente não tem noção. Eu fiquei pasmo, viu, Henrique, quando eu soube do número de militares no GSI. 900 militares não é do dia para a noite, e nem em 7 dias que você exonera e coloca a gente no lugar, não dá tempo. Não, e veja só, Plínio, nós temos informações, é claro que isso vai sendo levantado passo a passo, e ainda há gente do dia da invasão, esses das imagens, tem gente ainda que segue lotada no GSI dentro do Palácio do Planalto. Ou seja, depois de tudo que aconteceu, essas pessoas continuam lá dentro. O que me causa espécie, algo inacreditável, é como alguém que fazia a segurança pessoal, um dos guarda-costas pessoais do Jair Bolsonaro, como essa pessoa, tudo bem, pode ter um problema de exoneração aí do GSI, mas como essas pessoas permaneceram na guarda interna do gabinete da presidência da República depois que trocou o governo. Né? E um dado, esse foi a coisa que mais me deixou espantado, foi o depoimento de um desses militares, que diz, veja só, ele é um militar do Exército Brasileiro, e ele alegou em depoimento à Polícia Federal que não fez nada naquele momento por uma questão de risco de vida. Eu queria lembrar à nossa audiência que militares, independentemente de estarem num serviço civil ali, eles estão de paletó, mas são militares e exercendo uma atividade militar, numa área militar, porque o Palácio do Planalto é uma área militar. Militar não executando a missão por medo porque tem risco à vida. Eu queria lembrar a todos que quem é militar, ao se formar e receber a sua farda e o seu espadim, faz um juramento de defender a pátria, inclusive com a própria vida. E como imagina essa milicada aí na guerra. Você imagina, o comando militar fala assim, você vai lá e invade aquele setor que foi detido pelo país inimigo, que sequestrou uma área do território. Ele fala, veja, eu não vou à frente com essa missão porque tem risco à vida. Militares trabalham essencialmente com risco à vida. Um militar pode ser morto numa guerra a qualquer momento. E assim, ele estava com medo de perder a vida diante dos invasores. Isso é o trabalho dele, né? Conter os invasores. É isso aí. A questão em relação a essa questão do general Dias, acho que está patente, está claro. As imagens mostram, evidenciam que o general Dias não é um golpista. O general Dias não era cúmplice do golpe. Ele não era um infiltrado, um homem de confiança do Lula. Né? Em 2012 teve um episódio lá complicado dele, de confraternização com militares, com policiais militares sediciosos que fizeram uma rebelião lá na Bahia.
Ele acabou até perdendo o posto militar por conta disso durante o governo Dilma, mas você nota que assim, há uma enorme fidelidade do general Dias a Lula e à democracia. A questão não é esta. A questão em relação ao general Dias é o que ele falou lá. Ele mesmo, ele confessou qual foi a qualidade, vamos dizer assim, do crime dele. Teve um apagão da inteligência. Ele era o general, ele assumiu o GSI. Ele sabe, gente, general... O cara assumiu o GSI, ele estava lá na segurança do... Vocês acham que ele não sabia que o GSI estava tomado pelos bolsonaristas? Que ele chegou lá, Maurão, né, civil, inocente, chegando, ó, vou conhecer aqui, onde é que é a gaveta aqui, onde é que... Imagina, tinha que ter chegado lá e ter dado um choque, exonerado 300, no dia 1 de janeiro. Ele não deu esse choque, né? Acho que tem essa coisa militar, né? Essa coisa, não, família militar. Aí... entrou pelo cano, né? Realmente entrou pelo cano. Agora, o fato é que esse cenário, né, realmente muito ruim para nós, né? Para a República, para a democracia. Essa questão é isso, né? As imagens do GSI acabaram servindo para fortalecer a narrativa bolsonarista, né? Um negócio que era para a gente ganhar de 10-0, né? E com essa conduta que o GSI, sob Lula, e teve nesse processo, ele permitiu que o jogo esteja ali, 5-4, 3-2, e o governo foi obrigado a recuar. Eu acredito que o governo tinha razão de não botar essa CPI. A investigação tem que caminhar pelos seus caminhos naturais. Agora, foi isso, né? Deu o resultado que o bolsonarismo queria, é o que você falou, tá aí o tal do Leonardo Magalhães, ele é um repórter vinculado ao bolsonarismo, claramente vinculado ao bolsonarismo, foi entregue para ele pronto, aí ele veio com aquela cascata, né? A gente que conhece o jornalismo, a gente sabe como é, né? De que ele passou a madrugada assistindo 160 horas de fita e fez aquela edição. Conversa, a edição foi entregue pronta para ele, né? Até porque tá lá os militares, né? Os militares bolsonaristas com o rosto borrado. Então foi tudo o serviço. Até porque, né, Mauro? Uma madrugada não tem 160 horas. Pois é. Mas é isso. O fato é que ele atingiu o objetivo, né? Ele atingiu o objetivo, que foi o de... Que é uma coisa, né? O jornalismo adora interferir na realidade, na cena política, e ele conseguiu, com isso, de fato, abrir uma crise que obrigou o governo a mudar sua posição, a apoiar a CPI. Agora nós estamos nessa condição. Todo mundo escalando suas tropas de choque para a CPI, né? Parece que vai ser uma batalha campal do jeito que a coisa vai na CPI. Do lado de lá, os nomes escalados são do Eduardo Bolsonaro, do Magno Malta, do Ramagem, aquele da BIM. A gente tem visto ele lá na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Ele é um de extremíssima direita, e mais o André Fernandes, que quebra microfone, que é quem propôs a CPMI, e o PL está querendo que seja ele o presidente. Né? Do lado de cá, né, tem o governo espera que o Renan esteja na CPI, o Omar Aziz, o próprio Randolph, e o Lindbergh, que saltou na frente. Então, nesses nomes aí, está se pensando que pode sair o presidente e o relator. O governo quer que tanto a presidência quanto a relatoria da comissão sejam do governo. Vai ser uma guerra essa composição. Vai ser uma guerra, e mais uma vez estamos nas mãos do Lira. Né? O Lira vai ter um papel decisivo nessa guerra de composição da CPMI. Grande tensionamento essa semana, né, gente? Grande tensionamento.